Obrigado ao Senhor Deus. Abençoa a história que vamos ouvir e todas as crianças. Em nome do Amém. Olá, crianças! Espero que estejam todas bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância de saber escolhermos nossas amizades. Alguns amigos podem ser muito bons na nossa vida, enquanto outros podem acabar sendo muito ruins. Alguns amigos nos ajudam a ser exatamente o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos, enquanto outros acabam fazendo o contrário, fazendo a gente se afastar de Deus. Então, por isso a importância de escolhermos os amigos certos. E nem sempre é fácil escolhermos, mas é importante que façamos. Algumas pessoas hoje estão no céu porque, quando elas viveram aqui, elas escolheram os amigos corretos, amigos que eram amigos de Deus também, enquanto outras pessoas não estão no céu justamente por terem escolhido os amigos errados, que as levaram para longe de Deus. A Bíblia tem muito a dizer a respeito dos amigos. Lá em Provérbios 17:17, ela diz que o amigo ama o tempo todo. E em Provérbios 18, ela vai dizer que alguns amigos são mais especiais do que membros da nossa própria família. A Bíblia também diz que os amigos sempre nos falam a verdade, apesar de algumas pessoas gostarem de quando ignoramos os erros delas. Hoje nós vamos falar sobre duas pessoas que foram muito amigas. Então vamos descobrir quem foram essas pessoas. Bom, em Belém, na terra da Judéia, morava uma família. Eles eram Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion. E era uma família que adorava a um Deus bom e perdoador, ao Deus vivo e verdadeiro. Só que as coisas lá em Belém não andavam muito bem, estava tendo muita fome. Muitas vezes, quando não chovia, as plantações não cresciam e isso acabava resultando numa falta de alimento. Então, estava havendo muita fome ali em Belém. Então, Elimeleque e sua família resolveram ir para uma cidade chamada Moabe. E Moabe era uma cidade em que o povo adorava a falsos deuses, eles adoravam a ídolos que eles mesmos faziam com pedras ou madeira. Então, e é lógico que esses ídolos não poderiam ouvir as suas orações. Bom, então será que essa família duvidava que Deus pudesse tomar conta deles nesse tempo de necessidade, nesse tempo de fome? Parece que sim. A palavra de Deus nos diz que devemos confiar nele, apesar das circunstâncias, mesmo quando estamos com medo. E ele também diz que o seu povo não deveria viver entre adoradores de ídolos e não deveriam ser amigos dessas pessoas. Bom, mas Elimeleque, Noemi e os seus filhos não estavam ali somente de passagem. Eles acabaram ficando lá por Moabe e Moabe se tornou o lar deles. Apesar disso, com certeza, os vizinhos lá, as pessoas que moravam em Moabe, devem ter percebido que eles eram uma família diferente. Afinal, eles não se prostravam diante dos ídolos. Deus nos diz na sua palavra para não fazermos outros deuses diante dele. Então, eles sabiam que isso era pecado e se recusavam a fazê-lo. Então, o tempo foi passando, Malom e Quilion foram crescendo, até que algo muito triste aconteceu. O Elimeleque, o pai deles, o chefe da família, ele acabou falecendo, ele morreu, deve ter sido muito triste. Noemi deve ter ficado muito triste, mas ela tinha os seus dois filhos que poderiam cuidar delas, e eles realmente cuidaram. Bom, depois de um tempo, Malom e Quilion trouxeram a notícia para Noemi de que conheceram duas jovens, a Orfa e a Ruth, e eles desejavam casar com essas jovens.
E Noemi deve ter ficado muito feliz, porque é assim que as mães se sentem, né, quando seus filhos estão prestes a casar. Mas ela deve também ter ficado um pouco preocupada, afinal, ela não sabia se essas jovens, que eram moabitas ali de Moabe, né, se elas criam no Deus verdadeiro. Bom, apesar disso, seus filhos logo se casaram com essas jovens, a Ruth e a Orfa, e muito provavelmente eles moravam numa mesma casa. E Noemi também aprendeu a amar suas noras e, com certeza, Noemi, sendo uma mulher temente a Deus, deveria falar sobre Deus para Ruth, para Orfa, enquanto elas moravam ali juntas. Deve ter comentado sobre sua antiga cidade, Belém, como era bom viver lá. Deve ter falado sobre o Salvador, que viria ao mundo para tirar o pecado. Essa velha senhora, ela cria muito em Deus e sempre falava nele. Talvez as duas jovens, ouvindo tudo aquilo, vindo da sua sogra e comparando com as coisas que elas viam ali em Moabe, com falsos deuses e tudo mais, elas ficassem refletindo sobre isso, como era a diferença entre uma família que adorava ao Deus verdadeiro e pessoas que adoravam a objetos. Bom, por algum tempo estava indo tudo bem com essa família, até que algo muito triste aconteceu. Tanto Malom quanto Quilion acabaram morrendo. A Bíblia não nos diz como eles morreram, se eles morreram num mesmo dia, mas só sabemos que eles acabaram falecendo e tanto Noemi como Ruth e Orfa ficaram sem os seus maridos e sem filhos para cuidarem delas. Deve ter sido especialmente difícil para Noemi, que já tinha uma certa idade e ela não estava na cidade natal dela, né? Ela não estava no seu lar. Então, deve ter sido especialmente difícil para ela. Antigamente, quando uma mulher era viúva e não tinha filhos, só um parente próximo poderia ajudá-la, e se ela não tivesse esse parente, ela acabava ficando sem ajuda. Bom, então nesse momento, Noemi decidiu voltar para sua terra natal, Belém. Depois de 10 anos vivendo lá em Moabe, ela decidiu retornar. Quem sabe ainda tinha algum parente lá em Belém que pudesse ajudá-la. Ruth e Orfa amavam muito sua sogra, então elas decidiram que iriam com ela até Belém. Assim elas foram as três, caminhando em direção a Belém. Só que depois de um tempo caminhando, Noemi virou para elas e falou: voltem cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que Deus seja bondoso com vocês como vocês foram comigo e com meus filhos, e que o Senhor dê a cada uma de vocês um novo marido. Noemi as beijou, mas elas choraram e disseram: não, nós vamos com você até o seu povo. Mas Noemi voltou a suplicar: por que vocês iriam comigo? Por acaso eu ainda tenho filhos que sirvam de maridos para vocês? Eu já estou velha, e mesmo se eu casasse hoje e tivesse filhos, vocês iriam esperar eles crescerem? Bom, então Orfa enxugou suas lágrimas e naquele momento ela deve ter pensado: realmente, Noemi deve ter razão, né? Talvez se eu for com ela, talvez eu nunca mais veja Moabe de novo. Talvez eu nunca mais veja minha família, meus amigos. Então, ela fez a sua escolha. E ela decidiu voltar para Moabe para estar com a sua família e com seus amigos. Amigos esses que não conheciam o Deus verdadeiro. Na Bíblia diz que ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. O que aconteceu com Orfa depois que ela voltou para casa, não sabemos. A Bíblia não cita mais o nome dela no resto da história. Bom, mas Ruth também tinha uma escolha a ser feita. Ela escolheria os seus amigos em Moabe, que adoravam a deuses falsos e idolatravam a ídolos, ou ela escolheria Noemi, que adorava ao Deus verdadeiro. Noemi disse para Ruth: veja, Orfa está voltando para sua terra e para os seus deuses, volte com ela. Mas Ruth respondeu:
Não me obrigue a deixar você ou me afastar de você. Aonde você for, eu irei. E o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Então, Ruth escolheu Noemi para ser sua melhor amiga. Mais que isso, Ruth escolheu o Deus verdadeiro e vivo, ao invés de voltar para os seus deuses. Será que Ruth fez uma boa escolha? Sim, né? Mesmo Ruth não sabendo ainda naquele momento, Deus tinha planos maravilhosos para a vida dela. Bom, de volta a Belém, Ruth conheceu Boaz, um parente de Noemi, um homem muito piedoso, muito bondoso e, mais importante ainda, um homem que adorava ao Deus verdadeiro. Eles acabaram se casando e tiveram um filho chamado Obed, e Noemi considerava esse filho deles como um neto dela e ela gostava muito de cuidar dessa criança. Quando Obed cresceu e se tornou um homem e se casou, ele teve um filho chamado Jessé. E Jessé, por sua vez, teve um filho chamado Davi. Isso mesmo, o mesmo Davi que vocês já ouviram várias histórias sobre, aquele que lutou contra Golias e se tornou o rei de Israel. Ou seja, Ruth era bisavó de Davi. Não seria muito emocionante ser parente de um rei? Mas mais que isso, Ruth, por ter escolhido Noemi como sua amiga, ela acabou se tornando a avó da avó da avó da avó e aí 1000 avós depois de Jesus, o maior rei que já viveu aqui na terra e vive no céu. Dá para imaginar isso? Por causa da amizade com Noemi, Ruth se tornou parte de uma família muito especial para Deus. Por meio daquela família, ele enviou seu único filho para este mundo. Nós devemos ser muito cuidadosos quando escolhemos os nossos amigos, porque é algo que pode mudar sua vida não somente agora, mas para sempre. E foi isso que aconteceu com Ruth. Assim como Orfa e Ruth, nós também temos uma escolha a ser feita. Escolher o caminho de Deus ou não, ou escolher o nosso próprio caminho. Dizer sim para Deus ou não. Reconhecer o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador ou não. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, você pode ter a certeza que Ele tirará de você os seus pecados e que um dia você irá morar com Ele no céu. Não apenas isto, mas enquanto você viver aqui, Ele vai ser o seu melhor amigo. Porque Ele pode ser, como vocês sabem, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo, e Ele quer viver em você. A Bíblia diz: existe um amigo que está mais perto que um irmão. E Jesus é esse tipo de amigo. Ele prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E também: eis que estou convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Se você quer que o Senhor seja o seu Salvador e amigo, tem algumas coisas que você precisa saber e crer. Em primeiro lugar, você precisa saber e crer que você é um pecador, que você tem feito coisas que não agradam a Deus. A Bíblia nos diz, lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em segundo lugar, você precisa saber que apesar desses pecados e de ter feito coisas que não agradam a Deus, Ele o ama. E Ele o ama tanto que Ele quer tirar esses pecados de você, para que um dia você possa morar com Ele no céu. E a terceira verdade que você precisa saber e crer é que Deus criou um plano para tirar esse pecado de você. Ele enviou o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em seu lugar. Veja só, você deveria sofrer um castigo pelo seu pecado, mas o Senhor Jesus tomou os seus pecados sobre Ele mesmo e Ele sofreu castigo em seu lugar. E é por isso que Deus nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Se hoje você crer e confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, Ele perdoará os seus pecados. E você pode ter a certeza que você irá morar com Ele para sempre no céu um dia. Porque essa é sua promessa.
Lá no Novo Testamento, em João 14:3, ele nos diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Bom, crianças, essa foi a aula de hoje. Espero que ela ajude vocês nas suas futuras escolhas. Que Deus os abençoe e até a próxima. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 22b. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o meu, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas.